Constitucional. Então a capa do Semanário Sol. Este é também outro dos assuntos para o comentário neste último jornal. Ricardo Rio, vamos então olhar este chumbo do Tribunal Constitucional ao regime da mobilidade na função pública. Isto significa que a intenção do Governo em avançar com os despedimentos na função pública não pode sair avante desta forma. A minha questão é se o Governo tem de rejeitar todo o projeto que tem de mobilidade dos funcionários públicos. Não, vai ter que haver uma redefinição da tramitação legal e da proposta de lei de forma a ir ao encontro daquilo que foram as reservas colocadas pelo Tribunal Constitucional e pelo próprio Presidente da República, que suscitou em primeira instância esta apreciação por parte do Tribunal Constitucional e, portanto, eu diria que esta decisão de hoje não é propriamente uma decisão totalmente surpreendente, na medida em que, de facto, havia algumas dúvidas sobre a forma como a própria lei estabelecia a implementação deste regime. Eu, pessoalmente, considero que, mais do que a questão legal que hoje foi suscitada, há aqui um problema de foco naquilo que tem sido esta discussão da mobilidade na função pública, porque se nos socorrermos também daquilo que constava do próprio memorando de entendimento, a mobilidade surgia como resposta a uma otimização dos serviços, ao conferir mais eficácia a esses mesmos serviços e não estritamente a uma lógica, mais uma vez, de poupança financeira, como aquela que o Governo teve que adotar a partir do momento em que, no início deste ano, também por via de um outro chumbo do Tribunal Constitucional, teve que ajustar as suas propostas para este ano. Eu julgo que, neste momento, é importante perceber qual é que vai ser o caminho que o Governo vai adotar para tentar reparar as poupanças que não vai conseguir fazer. E isto tem implicações na elaboração do Orçamento de Estado para 2014. Com certeza que sim. E pode condicionar e o próprio Orçamento de Estado de 2013, onde já eram previstas algumas poupanças por via também da implementação desta lei. E, portanto, essa será uma primeira questão. A segunda, eu espero que nessa reapreciação, que mais uma vez seja colocado o foco nessa vertente da utilização da mobilidade como um instrumento que é colocado ao dispor dos agentes públicos, sejam da administração local, sejam da administração central, com uso facultativo em função das realidades concretas que queiram encontrar. Eu, na Câmara de Braga, posso não querer absolutamente utilizar este instrumento, outro autarca poderá querer fazê-lo, e permitir que esta solução seja também concretizada com outro diálogo entre todos os agentes, seja os agentes políticos, em que aqui julgo que tem que haver também uma responsabilidade e uma participação clara por parte do Partido Socialista na discussão destas matérias da reforma do Estado, onde tem havido uma omissão total de propostas concretas para a concretização dessa mesma reforma, e por outro lado, também dos parceiros sociais, onde os sindicatos se incluem, que também tem que haver aqui assim uma via de diálogo, no sentido de viabilizar não uma lei que vá contra os interesses das partes, mas que pelo menos perceba que em determinadas circunstâncias tem que haver um diálogo entre o Estado e os seus funcionários para viabilizar este tipo de solução. Joaquim Couto, este chumbo do Tribunal Constitucional condiciona o êxito de outras medidas da reforma do Estado? Com certeza que sim, e já ouvimos alguns responsáveis políticos dos vários quadrantes hoje mesmo referir que este chumbo do Tribunal Constitucional vai condicionar muito a ação do Governo nos próximos tempos, e se pensarmos que estamos a sair de uma crise governamental, mais difícil se torna sair deste imbróglio. Mas a questão ainda é mais delicada e diria até mais complicada sob o ponto de vista político, porque é a terceira vez que este Governo tem medidas suas, leis suas, chumbadas pelo Tribunal Constitucional. O Governo e o PSD, a coligação, têm de entender que a Constituição é a lei fundamental, é a Magna Carta de Portugal e, portanto, tem que ser respeitada. Não pode ser torpedeada ou haver tentativas de torpedear a Constituição porque dá jeito ao Governo, nesta ou naquela medida, torpedear a Constituição. E penso que este terceiro chumbo, penso que finalmente porá o Governo na linha, no sentido de que não chegarão, porventura, mais leis da coligação governamental para chumbar no Tribunal Constitucional. 3 vezes é demais. A segunda questão, que é anterior a esta, e que também é grave, é que nós assistimos durante semanas a uma pressão inadmissível por parte do Sr. Primeiro-Ministro relativamente ao Tribunal Constitucional. Ele lá saberia porquê. Primeiro pelas dúvidas colocadas pelo Sr. Presidente da República e provavelmente porque ele próprio sabia, provavelmente,
e tem muitos assessores jurídicos e tem muitas pessoas à volta dele com esse conhecimento e com essa informação, saberia que provavelmente aquilo que estava a propor ao Tribunal Constitucional era quase uma provocação política a nível nacional. Terceira questão relativamente a isto. É óbvio que o Partido Socialista, desde há muito tempo, desde que o governo se formou, que tem apelado, tem estendido o tapete vermelho ao diálogo e à negociação com o PSD. Se até aqui isso não aconteceu de um modo consequente, isso deve-se ao PSD que sistematicamente arredou o Partido Socialista da área da governação e das principais questões do país e só se lembra do Partido Socialista quando tem uma dificuldade. Ora, o Partido Socialista tem dito com grande clareza e rigor que estamos disponíveis para discutir tudo, incluindo a reforma de Estado. Ora, cortar 2, 3, 4 mil milhões de euros não é reforma do Estado. Façamos ao contrário. E o Partido Socialista estará lá com certeza para dialogar e para mostrar as suas propostas. Muito bem, meus senhores, agradeço a presença neste último jornal. Ricardo Rio e Joaquim Couto, muito obrigada pelos comentários. Foi um prazer tê-los aqui connosco. Muito obrigada.